ferramenta aí, o funcionamento dela. Por exemplo, se vocês precisarem utilizar um proxy para acessar um repositório, vocês configuram o YAM.conf. Okay? Em versões anteriores do CentOS, CentOS 5 anteriores, esse YAM.conf era usado para tudo. Só que para facilitar e organizar melhor os repositórios, foi extraído daqui de dentro a configuração de cada repositório e foi colocado nesse diretório. Okay? Então, o uso de um diretório específico para isso tem um motivo. É organizar melhor a visualização de quais são os repositórios que fazem parte do sistema. Essencialmente, pessoal, o arquivo de configuração da ferramenta YAM é o YAM.conf. Normalmente não há necessidade de alterá-lo. A configuração que vem nele é que vocês vão precisar usar. É o normal. Exceções. Permite a configuração para que a ferramenta funcione por meio de um proxy. Devem ser incluídas as linhas proxy, proxy username, proxy password. Se a gente for acessar a rede externa, né? Se for usar um proxy para essa rede externa. Se tu precisar usar um proxy, É assim. usar, tu configura assim. No nosso caso, talvez não seja No caso de necessário. vocês em aula vocês vão utilizar o repositório local que eu vou montar. Então vocês já vão ter o acesso direto. Certo? Se em algum momento quiserem acessar um repositório externo, vocês vão ter que configurar o proxy para poder fazer isso. Ok, pessoal? O arquivo de configuração. Estou entrando no diretório /etc. YAM asterisco. Notem, pessoal, eu estou usando aqui ls, mais um comando para você relembrar. YAM asterisco e o parâmetro "-d". O "-d" significa que ele não vai entrar dentro de um diretório, só deu o nome do diretório, só mostra as propriedades do diretório. Ele mostrou para mim 3 nomes que seguem esse padrão, YAM asterisco. O primeiro é um subdiretório YAM. É um diretório que contém as configurações de plugins do YAM. Não vamos entrar nesse detalhe. É muito específico. O YAM.conf é aquele que eu já citei para você, o arquivo de configuração, e o YAM.repos.d. Notem, pessoal, o que está em azul, usualmente, é um diretório. O que está em preto é um arquivo comum. Um arquivo texto, normalmente. Ou algum binário que não seja executável. Certo? Então, o comando ls mostra sempre para vocês o resultado dele de forma que vocês visualmente, através das cores, conseguem identificar o que são os arquivos. Okay? Eu poderia utilizar também L e D. Ele vai me estender melhor as informações sobre os arquivos. Depois nós vamos entrar num tópico específico para relembrar isso aí, pessoal. Feito isso, eu vou abrir para vocês o arquivo YAM.conf. Esse é o conteúdo dele. Aqui vocês têm a configuração básica e só comentários genéricos. Certo? Então aqui vocês configuram o comportamento da ferramenta YAM. Por exemplo, só para vocês se situarem, existe uma variável chamada GPGCheck. GPGCheck igual a 1 quer dizer verdadeiro, 0 é falso. Certo? GPG é uma ferramenta de encriptação, de criptografia. Okay? O que isso quer dizer? GPGCheck é uma flag que indica que a cada pacote que ele baixar de um repositório, ele vai tentar verificar a assinatura de para ver se o pacote realmente é original e não foi adulterado. Ele apareceu ali embaixo. Certo? Então, ele garante a integridade dos pacotes através da assinatura relógio, digital. daqui a pouco vai aparecer. Ok? Está configurado aqui. Então, esse é o arquivinho de configuração. Vocês vão ter esses pendrive em cima. Coloquei um exemplo aqui embaixo para vocês, como seria a configuração no proxy aqui no Senac. Então, vocês teriam que incluir simplesmente essa linha no final do arquivo, na verdade, qualquer ponto do arquivo. Proxy igual Se não tem um pendrive, HTTP, o IP do proxy, então que o DNI continua mesmo, e a porta, 2 pontos a porta. Certo? E aí está configurado. Ok? Arquivos de configuração de repositório. etc yam repos.d asterisco repo. Então, basta examinar o que tem no diretório, todos os arquivos que estão ali são repositórios.
Não vai, não sei o que acontece. Por padrão, pessoal, todo mundo consegue ver a listagem aqui? Acho que está bem difícil, né? Quando eu peço uma listagem dos arquivos com a extensão .repo, ele me informa 4 arquivos. Então, eu tenho, em princípio, 4 arquivos de configuração de repositório. Dentro de cada arquivo, o normal é que se tenha a configuração de um repositório ou conjunto de repositórios de um fabricante ou de um fornecedor. Certo? Isso é normal. Mas eu posso botar quantos repositórios eu quiser dentro de cada arquivo. O primeiro, CentOS base, é a base do CentOS, da distribuição. Então, é o repositório principal, atualizações, repositórios auxiliares da base. CentOS Debug Info são pacotes RPM auxiliares para debug, depuração. Isto é, está dando problema na máquina de vocês não estão conseguindo fazer funcionar. Vocês precisam dos binários com suporte a debugging, a depuração. Então vocês vão ter que usar esse repositório que por default está desativado. Okay? CentOS Media, ou Média, se preferirem. É um repositório específico caso vocês queiram utilizar o que vem no DVD de instalação. Só. Vocês podem configurar ele para ele apontar direto para o DVD. Certo? Em algumas circunstâncias isso pode ser útil. Por exemplo, a máquina de vocês não tem acesso nenhum à rede, vocês dependem do DVD. Então, beleza, não pode ter esse aqui. Por default ele se mantém desativado. Você tem que ativar. Bom, o CentOS Vault não vai ter no momento agora. Não tem comentários. Voltando lá para a apresentação. Aqui, pessoal, aqui eu tenho a essência do que é a configuração do repositório. Só isso. Se vocês abrirem qualquer um dos arquivos, vocês vão ver várias configurações de repositório, vários conteúdos, mas a essência é essa. Entre colchete, eu tenho o nome oficial do repositório. O nome resumido, na verdade, que ele vai usar para tudo. Por exemplo, aqui eu tenho o nome base. A linha name, na verdade, define a descrição do repositório, não o nome. A linha name descreve name igual, e depois tem a descrição. Por exemplo, CentOS base. Ok? Eu tenho aqui um cifrão, release verde. Isso aqui, pessoal, quando tiver um cifrão dentro desse aqui de configuração, é uma variável interna. Para que isso? Por exemplo, vocês estão utilizando agora, essa VM, um CentOS 6.5, certo? Semestre passado, o pessoal usou uma versão 6.4. Se eu utilizar esse arquivo, esse repositório com essa definição, ele automaticamente reconhece qual é a versão e vai adaptar. Então ele vai entender, se eu estiver usando esse arquivo aqui no CentOS 6.4, ele entende release ver como 6.4. Se eu usar ele no release 6.5, ele vai entender release ver como 6.5. Então é uma forma de eu definir, de forma genérica, um repositório para qualquer versão. Você tem que estar criando para cada versão um arquivo diferente. Certo? Eu tenho, pessoal, depois disso, duas entradas que são importantes. A mais simples, base URL igual. Certo? Base URL igual, depois eu defino uma URL no formato padrão, HTTP, o endereço IP e o caminho. Novamente, eu posso usar aqui variáveis internas, por exemplo, release ver. Por exemplo, base art. Como o colega de vocês comentou aí que tinha problemas, versão 32 bits, versão 64, eu posso ter um único arquivo aqui que ele vai se prestar para qualquer versão do CentOS ou para qualquer arquitetura também. Se vocês colocarem esse arquivo no CentOS 32 bits, ele funciona. Se botar o mesmo arquivo no CentOS 64, ele vai funcionar igual. Porque ele automaticamente pega a versão, a arquitetura usada na máquina que vocês estão executando. Certo? É automático. E aí, pessoal? Então são variáveis internas que ele usa. Quando eu digo para ele então base URL, quer dizer que ele vai buscar nessa URL toda a base de dados do repositório. Okay? Ele busca ajudar toda a informação do repositório. O que tem no repositório, quais são os arquivos, quais são as dependências dos arquivos,
Certo? Em algumas situações,